Bom dia. Eu vou ler um poema de Carlos Drummond de Andrade para vocês, Viagem na Família, dedicado a Rodrigo Melo Franco de Andrade. O poema diz o seguinte: no deserto de Itabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido. Porém, nada dizia. Não era dia nem noite. Suspiro, voz de pássaro, porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa. A montanha era maior. Tantos mortos amontoados, o tempo roendo os mortos, e nas casas em ruína, desprezo, frio, umidade, porém nada dizia. A rua que atravessava a cavalo de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor, a um abrir de baús e de lembranças violentas, porém nada dizia. No deserto de Itabira, as coisas voltam a existir, irrespiráveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros, meu anseio de fugir. Mulheres nuas, remorso, porém nada dizia. Pisando livros e cartas, viajamos na família. Casamentos, hipotecas, os primos tuberculosos, a tia louca, minha avó traída com as escravas, rangendo sedas na alcova. Porém, nada dizia. Que cruel, obscuro instinto movia sua mão pálida, sutilmente nos empurrando pelo tempo e pelos lugares defendidos. Olhei-o nos olhos brancos, gritei-lhe: fala! Minha voz vibrou no ar um momento, bateu nas pedras. A sombra prosseguia devagar, aquela viagem patética através do reino perdido. Porém, nada dizia. Vi mágoa, incompreensão e mais de uma velha revolta a dividir-nos no escuro. A mão que não quis beijar, o prato que me negaram, recusa em pedir perdão, orgulho, terror noturno, porém nada dizia. Fala, 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 fala! Puxava pelo casaco que se desfazia em barro, pelas mãos, pelas botinas, prendia a sombra severa e a sombra se desprendia sem fuga nem reação. Porém, ficava calada. E eram distintos silêncios que se entranhavam no céu. Era meu avô já surdo, querendo escutar as aves pintadas no céu da igreja. A minha falta de amigos, a sua falta de beijos. Eram nossas difíceis vidas e uma grande separação na pequena área do quarto. A pequena área da vida me aperta contra seu vulto. E nesse abraço diáfano, é como se eu me queimasse todo de pungente amor. Só hoje nos conhecermos. Óculos, memórias, retratos, fluem no rio do sangue. As águas já não permitem distinguir seu rosto longe, para lá de 70 anos. Senti que me perdoava, porém nada dizia. As águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo. Muito obrigado.
dia. Obrigado ao Silviano pela bonita leitura. Bem-vindos a essa mesa, a mesa O Mundo de Shakespeare. Ela tem o apoio da revista Piauí. Eu queria só lembrar que esse ano a exposição sobre Carlos Drummond de Andrade está montada na Casa da Cultura. Em outros anos, a exposição sobre o autor homenageado ficava aqui na Tenda dos Autores. Esse ano ela está lá, estão todos convidados para visitá-la. Nessa mesa vão conversar Stephen Greenblatt e James Shapiro, com mediação do jornalista Cassiano Elec Machado. O Cassiano é jornalista com passagens pelos principais veículos da imprensa brasileira, como Folha de São Paulo e Piauí, colaborador da revista Bravo, foi diretor de redação da revista Trip e diretor editorial da Cosac Naif, além de ter sido também o curador da Flip em 2007. Eu passo então a palavra ao Cassiano e desejo um bom debate a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo o Miguel Conde pelo convite generoso que ele me fez e agradecer também em nome dele a toda a equipe da Flip. Quando eu trabalhei aqui, eu fiquei muito orgulhoso de trabalhar com essa equipe, é uma equipe maravilhosa. Enfim, é particularmente emocionante estar aqui nessa 10ª Flip, que também é a minha 10ª Flip, por ser mediador de um debate sobre Shakespeare. Não só um dos maiores escritores de todos os tempos, se não o maior, mas também o maior escritor da Inglaterra, a terra da Liz Calder, a alma mater desse festival, que está aqui na nossa frente. Antes de saber que haveria essa leitura em cada mesa sobre leitura de um trecho, de um poema de Drummond, eu tinha resolvido juntar também os dois personagens e com a ajuda de um pesquisador amigo, o Júlio Castagnon, eu achei um pequeno fragmento de uma crônica que o Drummond escreveu, na qual ele cita Shakespeare de uma maneira cada vez mais atual. É uma crônica que saiu no Jornal do Brasil em 8 de junho de 1976 e diz: um dia, quando já não houver Império Britânico nem República Norte-Americana, haverá Shakespeare. Quando se não falar inglês, falar-se-á Shakespeare. Que valerão, então, todas as atuais discórdias? O mesmo que as dos gregos que deixaram Homero e os trágicos. Bom, vamos a Shakespeare, então. Na primeira edição das peças reunidas do Shakespeare, o chamado First Folio, que foi publicado em 1623, 7 anos depois da morte dele, havia uma frase de um dos maiores dramaturgos contemporâneos ao Shakespeare, o Ben Jonson, que dizia na folha de rosto do livro, onde aparecia um dos poucos retratos conhecidos do Shakespeare, ele dizia o seguinte: Reader, look, not on his picture, but his book. A gente tem aqui, vai ter aqui a imagem desse... Aqui está a imagem desse primeiro fólio. Leitor, olhe o livro, não o retrato, ele dizia. Em outras palavras, por que deveríamos olhar para o homem, para o retrato, se poderíamos ler sua obra? Por que ler biografias de Shakespeare? Sobretudo se muito pouco se sabe sobre ele, já que quase não existe documentação sobre sua vida. Os nossos dois companheiros de mesa vão falar suas respostas. Em um artigo para New Yorker, o Adam Gopnik, falando de um livro do Greenblatt, ele deu a resposta dele. Por que ler biografias de Shakespeare? Porque, no fundo, todos acreditamos na vida. Professor de literatura em Berkeley e em Harvard, o americano Stephen Greenblatt, que está aqui na ponta direita, é considerado o criador de uma escola de teoria literária chamada New Historicism, que procura entender a obra por seu contexto histórico e entender história cultural pela literatura. É autor de livros amplamente difundidos na academia, como Renaissance Self-Fashioning, de 1980, que tem, inclusive, o Silviano Santiago me dizia que ele usa muito esse livro nas aulas dele, e de livros de grande público, como Will in the World,
Como Shakespeare se tornou Shakespeare, lançado no ano passado no Brasil pela Companhia das Letras. Em 2011, ele publicou também um dos mais premiados livros de ensaio do ano passado, The Swerve, traduzido aqui como A Virada, que a companhia está lançando agora na Flip, e que será tema de uma mesa hoje na Casa de Cultura, às 19h, apresentada pelo Arnaldo Bloch, e que eu recomendo, é um livro fascinante. Professor de literatura comparada da Universidade de Columbia, onde ele leciona desde 1985, o também americano James Shapiro é, assim como Greenblatt, uma figura de ponta nos estudos de Shakespeare e de teatro elisabetano também. Escreveu importantes textos acadêmicos, como Shakespeare and the Jews e The Rival Playwrights, sobre a relação do Shakespeare com dois dos principais rivais da época, o Ben Jonson e Christopher Marlowe. E tal como Greenblatt, ele ultrapassou o chamado Muro da Academia, com os bem-sucedidos 1599, está aqui, Um Ano na Vida de Shakespeare, que lhe valeu o Samuel Johnson, o prêmio inglês de não ficção, em 2005. Esse livro foi publicado no ano passado no Brasil pela editora Planeta. Como qualquer scholar desse ramo, o Shapiro esbarrou inúmeras vezes com questionamentos sobre a possibilidade de que Shakespeare não tivesse sido o verdadeiro autor das suas obras. Mas uma espécie de um alarme vermelho parece ter acendido quando, anos atrás, ele foi falar numa escola de ensino fundamental e, ao final, um dos meninos mais quietos da turma levantou a mão esquerda e disse: "Meu irmão falou que não foi Shakespeare quem realmente escreveu Romeu e Julieta. É verdade?" A controvérsia sobre Shakespeare havia chegado à 4ª série. Então, Shapiro se debruçou sobre o tema e lança agora, no Brasil, o livro Quem Escreveu Shakespeare. Esse daqui, em inglês chamado Contested Will, um título difícil de traduzir, pela editora Nossa Cultura. Então, eu começaria essa conversa fazendo a pergunta que o próprio James Shapiro escreve no seu título. Afinal, quem escreveu Shakespeare? First, thank you. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu estou me divertindo, tem sido maravilhoso aqui, realmente é um enorme prazer estar aqui no palco com Stephen Greenblatt, que é o principal estudioso de Shakespeare no mundo e o estudioso mais influente do Renascimento nos últimos 50 anos, pelo menos. É a primeira vez que conseguimos conversar sobre Shakespeare e tivemos que vir de longe dos Estados Unidos até o Brasil para ter essa reunião, esse encontro. Sempre quando viajo, e quando ele viaja também, para falar sobre Shakespeare ou para falar sobre qualquer coisa, a primeira pergunta, ou a segunda pergunta que levantam, alguém nervoso no público, na plateia, diz: quem é que escreveu Shakespeare? Ou se Shakespeare realmente escreveu Shakespeare, ou não. E é frustrante, depois de algum tempo, essa pergunta, porque nós sabemos que William Shakespeare, em Stratford-upon-Avon, o filho de um artesão que mudou para Londres, um dramaturgo, ele mesmo escreveu as peças. Então, o desafio é tentar entender e responder essa pergunta, se é um menino de 12 anos na 4ª série ou um homem de 90 anos numa plateia como esta aqui em Paraty. Eu me dou conta que os estudiosos, pesquisadores tentam se afastar dessa pergunta. É uma pergunta inútil para alguém que já sabe a resposta. Então eu comecei a pensar qual era a pergunta por trás da pergunta, que premissas e pressuposições levam as pessoas a levantar essa pergunta: quem escreveu Shakespeare? Eu me interessei em por que as pessoas começaram a pensar que Shakespeare não escreveu Shakespeare e quando o Shakespeare começou a ser contestado. E meu livro é sobre o porquê e também o quando, e também sobre porquê algumas pessoas muito inteligentes, Freud, por exemplo, Henry James, Helen Keller, Mark Twain e outros, até hoje, juízes da Suprema Corte americana não acreditam que Shakespeare escreveu Shakespeare, o que abre para mim
uma pergunta fascinante. O que significa viver numa cultura onde há tanta teoria de conspiração e outras perguntas? Então, o livro é sobre Shakespeare, mas é mais sobre nossa relação com o Shakespeare no mundo de hoje. Que essas controvérsias sobre se Shakespeare foi o autor das suas obras começaram em 1785, quando um acadêmico de Oxford, estranhando a falta de documentação, chegou à conclusão que alguém, provavelmente Francis Bacon, tinha escrito as peças. O Bacon e o Conde de Oxford são os dois principais candidatos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas duas teorias, muito abreviadamente, e em especial, uma coisa que me interessou muito, o Freud foi particularmente obcecado com essa questão e distribuía livros para todos os discípulos dele sobre esse tema. Por que uma pessoa como Freud ficou tão interessado nesse tema? Freud tem que ser o principal, ou mais interessante, enquanto cético em relação ao Shakespeare. E ele é um escritor que tem sido enormemente influente em relação ao meu próprio pensamento. Então, foi muito inquietante para mim saber que Freud, entre todos, que ele não acreditava depois de 1900, mais ou menos, e certamente depois de 1920, que Shakespeare de fato fosse o autor das peças. E quanto mais você se aprofunda no trabalho de Freud, mais você se dá conta de que pessoas brilhantes muitas vezes saem dos trilhos. Achava que Moisés fosse egípcio, tinha teorias bem inteligentes às vezes, por outras vezes exageravam muito. Então Freud desenvolveu, como sabemos, uma teoria do Édipo, mas poderia ter sido chamado a teoria do Hamlet, porque no final do século XIX ele estava testemunhando a morte do seu próprio pai. Ele estava passando por uma luta e ele encontrou o modelo para essa luta sobre a morte do pai dele em Hamlet. E ele passou pela a própria coisa que ele achava que Hamlet estava passando. Ele tinha certeza que Shakespeare não poderia ter escrito essa peça sem ter escrito por ele sua crise edípica ou a crise do Hamlet. Ele se convenceu de que Shakespeare escreveu a peça assim imediatamente depois da morte do seu pai, John Shakespeare. Vários anos depois, ele leu um livro de história mostrando que a data de Hamlet era um pouco antes do que ele havia imaginado. E devido a isso, ele ficou com a escolha, Freud, ou abandonasse a teoria edípica, que é baseada nas suas convicções sobre Hamlet, ou então ele acreditaria que outro tivesse escrito as peças. Freud poderia ter dito: a minha teoria edípica é apenas uma teoria, funciona em parte, mas ele disse: minha teoria está certa. Shakespeare não escreveu Shakespeare. E ficou até engraçado que um americano com uma história de vida que foi analisado por Freud e 4 meses dentro da sua terapia com Freud, mantendo um diário sobre sua própria análise, uma leitura fascinante. Freud interrompeu no meio de uma sessão de psicanálise e disse ao paciente: você acha que Shakespeare escreveu Shakespeare? Ele ficou chocado com a pergunta e ele era ex-aluno de Harvard, era ator, inclusive, conhecia Shakespeare. Ele disse sim. Terminou a sessão, ele saiu correndo até a cafeteria onde a esposa o aguardava depois da sessão. Temos que fazer as malas, voltar a Nova York, nos Estados Unidos. Não posso ser analisados por um homem que não acredita que Shakespeare escreveu Shakespeare. E a esposa estava se divertindo horrores em Viena. Ela disse: eu vou ler esse livro do Freud. Se não for muito ruim, você fica e continua. Smiley Blanton, um nome maravilhoso. É quase um nome criado. E eles mantiveram a correspondência durante anos.
eu consegui encontrar as correspondências numa biblioteca pública pequena em Wisconsin. E o livro é cheio desse tipo de histórias e contos, porque pessoas inteligentes acham coisas burras. E Freud é o mais inteligente de todos. E até a morte dele, ele mandava cópias do livro dele. O Conde de Oxford havia escrito o trabalho de Shakespeare. Os seus amigos que nervosamente devolviam os livros. Ele faleceu um anti-shakespeariano convicto, inclusive, até a morte. Como Shakespeare se tornou Shakespeare, que em inglês se chama Will in the World, ele não trata muito desse tipo de questão relacionada à autoria, mas ele dá algumas pistas de por que podem existir tão poucos documentos de Shakespeare. Na verdade, se conhece pouquíssima coisa, o documento de nascimento, o testamento e alguns outros papéis não muito relacionados à obra dele. Eu queria que o Greenblatt falasse um pouco sobre o papel da religião e da política. Tem um trecho do livro dele em que ele fala: as cabeças espetadas nas lanças. Não, só para antecipar um pouquinho. Nos tempos de Shakespeare era comum degolar cavaleiros e nobres, considerados traidores, e espetar suas cabeças em varas na ponte de Londres, a ponto de um estrangeiro visitando a cidade em 1592 ter contabilizado 34 cabeças em exposição por lá. Então, no livro do Greenblatt, ele diz: as cabeças espetadas nas lanças podem ter lhe dito muita coisa, e ele pode ter dado ouvidos ao aviso. Eu queria que você comentasse esse aspecto de como a religião e a política podem ter, e a violência da época podem ter calado Shakespeare, feito ele esconder os seus documentos. First of all, Primeiro, deixa eu apenas falar o que o Shapiro falou, agradecendo à Flip por me receber nesse festival maravilhoso. Muito obrigada a todos. Em meu nome e o nome da minha esposa, que está aqui comigo, nós estamos nos divertindo muito. E eu também gostaria de dar um passo para trás, antes da sua pergunta, que vai realmente no cerne de questões muito difíceis, dizendo: bom, Shakespeare viveu há muito tempo, até 1616, e ele não era um nobre, ele não tinha uma posição de grande proeminência, então não é surpreendente que tenhamos tão poucos documentos sobre ele. Ele ficava, como se diz em inglês, abaixo do radar, ele ficava, enfim, as pessoas não se interessavam na vida dos filhos de uma pessoa que fazia luvas, de um artesão, ou de dramaturgos. Então, na verdade, não é um mistério, enfim, pelo fato de não termos documentos sobre Shakespeare. É simplesmente a forma como se vivia na época. A surpresa é que ele era famoso o suficiente até 1623 para justificar uma foto dele mesmo, que na verdade não era muito comum nessa época. Então parte Ben Jonson dizendo não veja o retrato e sim o livro, talvez porque o retrato não fosse muito bonito, não vejo o retrato, mas sim a obra, mas também era pouco comum colocar um retrato, uma imagem de um autor desse tipo, até mesmo produzir as peças numa edição tão cara como foi produzida na época, que custava uma libra, que era muito dinheiro em 1623. Era um sinal de que Shakespeare realmente fez uma diferença, que alarmes soavam, mas que não traziam nenhum interesse em sua biografia pessoal. A segunda coisa a dizer é que muito sobrevive sobre Shakespeare, dado esse pano de fundo, toda essa ideia de que ele estava abaixo do radar. Shakespeare vivia numa época burocrática, onde tudo era contabilizado. Então, mais documentos sobreviveram nesse personagem do que se imagina. Não é uma figura mítica que vivia num lugar misterioso e distante. O seu registro de batismo existe, seu testamento, muitos outros documentos, seus impostos, até em 1605, seus impostos foram anotados. Então, temos sim muitos documentos a respeito de Shakespeare, mas essencialmente não é a documentação que nós desejamos
Enfim, tem alguns textos que não sobrevivam, por exemplo, os seus rascunhos. Nós não sabíamos o que ele dizia quando ele sentou no sofá e abriu seu coração para um amigo. Nós não temos os documentos que talvez leitores contemporâneos fiquem obcecados em ter. Nunca ficou tão claro para mim e se nós tivéssemos esse documento, eu não sei qual seria a diferença, porque o mistério ainda continuaria. Como que você passa de qualquer tipo de vida para o que o Shakespeare produziu? Como Shakespeare no início, ele criou a maior obra do mundo, desde os gregos. Ele não era uma figura mítica, mas era uma pessoa no seu tempo histórico, uma pessoa quase alcançável, talvez há não tanto tempo atrás, não tão distante de nós. Tendo dito isso, eu posso voltar à sua pergunta, que é uma pergunta muito difícil, porque você toca uma questão que é extremamente sensível, não apenas a pessoas que amam Shakespeare, mas a qualquer pessoa nos séculos XVI e XVII. As famílias se dividiam, as comunidades se dividiam. Durante certos períodos da história havia uma convivência, uma capacidade de conviver em comunidades que tinham diferentes fés, diferente religião, mas não era esse o período em que Shakespeare viveu, quando ele, enfim, desde a sua adolescência. Ele vivia num mundo, numa época de grandes divisões, muito arriscada. E não é surpreendente saber que ele vem de uma família católica. Todo mundo vinha de uma família católica, na verdade. Enfim, isso se via em toda parte, saturava no início do século XVI. Sua mãe, especificamente, tem conexões católicas, mas até mesmo a família dela havia catolicismo em toda parte, mas agora o catolicismo era visto pelas autoridades inglesas como equivalente à Al-Qaeda, era o equivalente a uma Al-Qaeda. Então, há muita suspeição, qualquer pessoa que vá falar que é católico. Então, essa suspeição, enfim, como qualquer tipo de paranoia, não era uma loucura total, porque realmente havia um risco. Havia uma conspiração para matar a rainha, porque o Papa havia excomungado a rainha e havia um perdão em avanço para qualquer pessoa que a matasse. Então, a ideia era se livrar da rainha Elizabeth. Esse era um sentimento que vinha de cima. Então, na verdade, você tem um momento histórico de grande risco. Seria um tanto quanto absurdo esperar que tivéssemos evidências claras desse período, de qualquer pessoa nesse período, não só Shakespeare, exceto as pessoas que estivessem ali, ativistas, enfim, pessoas os santos católicos ou protestantes. Shakespeare não era nem uma coisa nem outra, não era um santo e nem um protestante. Havia uma negociação muito complicada, como podemos ver no trabalho dele, na obra dele, enfim, com essa ideia de fé, de religião. Shakespeare, como nós sabemos até do seu trabalho, com base no pouco documento que temos, Shakespeare amava explorar as questões que empolgavam os seus contemporâneos. Ele era um dramaturgo popular e ele sabe que abaixo da superfície há uma artéria muito rica, pulsando com sangue, e que ele pode drenar, ele pode, assim, trazer toda essa energia, mas ele tem que ser cuidadoso, porque em Hamlet, por exemplo, quando ele tem o fantasma que diz que vem de um lugar onde seus pecados estão sendo queimados, purgados, ele está falando do purgatório, da doutrina do purgatório, mas a doutrina do purgatório era vista pelos protestantes como uma mentira dos católicos, então ele tem que ser muito cuidadoso, e você vê ele numa negociação constante com esse passado. Embora vocês dois mencionem brevemente em seus livros a questão da possibilidade de escrita colaborativa, eu gostaria de saber até que ponto é possível identificar colaborações de outros autores em textos de Shakespeare, da mesma maneira que, em termos de pintura, é possível encontrar fragmentos de quadros de Rembrandt, por exemplo, feitos por seus assistentes. Queria que você comentasse esse. Sure. Não é apenas aqueles que não acreditam que Shakespeare não escreveu Shakespeare. Aqueles que acreditam também em Shakespeare tendem a pensar que
ele estava tão distante, tão acima de qualquer outro dramaturgo e poeta de sua época, que podemos ver a diferença entre os dois. E seria impossível imaginar que ele conseguia aceitar trabalhar de forma colaborativa com coautores na sua obra. Nos últimos 20 ou até mesmo 10 anos, estudiosos finalmente se afastaram dessa possibilidade, dessa ideia de idealizar Shakespeare, reconhecendo o que há muitos já haviam, especialmente no início e no final da sua carreira. Shakespeare fez o que muitos dramaturgos, obviamente, faziam na sua época, nas suas peças, ou seja, trabalhar em grupos de 2 ou mais autores em uma mesma peça. Então, Titus e Andronicus, por exemplo, foi escrito com outros dramaturgos experientes, o Nempio. No final da sua carreira, em parte porque talvez ele tenha parado de trabalhar como ator. Ele foi um ator e um dramaturgo o tempo todo. Ele ensaiava de manhã, parava, fazia a peça à tarde e a peça mudava todo santo dia para poder concorrer com outros teatros. Então, ele tinha muito pouco tempo para ler, escrever e criar as suas peças. Então, isso pode explicar porque, em boa parte da sua carreira, ele não colaborava. Mas nos últimos 7 ou 8 anos da sua carreira, quando provavelmente ele não estava mais trabalhando como ator em tempo integral, ele escreveu Pericles, The Man in George Wilkins, ele colaborou com um senhor chamado Middleton, e ele colaborou em 3 das suas últimas peças. Henrique VIII, e 2 Fidalgos de Verona e uma peça perdida que se baseia numa história de Cervantes chamado Cardenio. Então nós temos que aceitar o fato de que Shakespeare era um mortal e que ele tinha colaboradores e deveria talvez tirar um pouquinho desse pedestal em que o colocamos. E também é interessante pensar que uma pessoa como Shakespeare, tentando atingir jovens escritores, dramaturgos e, na sua forma, na sua experiência, energizar seu próprio trabalho e se levar a novas direções. Mas eu não me refiro apenas sobre as peças que ele escreveu em colaboração, mas também se fosse possível encontrar trechos de textos que foram escritos por outra pessoa, alguém da sua própria peça, das suas próprias peças. Será que a gente pode ver assim um trecho específico e dizer isso não é de Shakespeare, esse fragmento é de Shakespeare, esse não é? Com certeza. A Pericles, por exemplo, podemos dizer que a primeira metade da peça não é Shakespeare. Talvez ele tenha retocado. E a segunda metade é dele. Na primeira metade é um pouco mais rude. A segunda metade é mais mágica. Mas, sem dúvida, podemos ver, porque cada artista tem sua digital, tem seu estilo. Não é o tipo do trabalho que eu faço ou o Stephen faz. É um trabalho muito detalhado, ver talvez como a gramática, como que ele estrutura as frases. Mas se dedicarmos tempo suficiente durante um certo número de anos, começamos a ver as tendências de escritores específicos, que vocabulário que eles preferem ou não preferem. E podemos até mesmo desenvolver e identificar o que é Shakespeare e o que é que não é. O livro que eu acho que, de uma certa forma, a lição até mesmo, pelo seu próprio relato, na minha forma de ver as coisas, para apenas intensificar essa idolatria a Shakespeare. Não, sem dúvida, eu idolatro Shakespeare. Não é por acidente que o trabalho que nós achamos são apenas mimeogramas, são apenas trabalhos colaborativos que são menos surpreendentes, menos poderosos do que os trabalhos que ele parece ter escrito de ponta a ponta. E é apenas para mim uma confirmação de certas premissas do gênio de Shakespeare, mas o truque do gênio é que, voltando à sua pergunta, é que virtualmente todo o seu trabalho se baseia no trabalho de outra pessoa. Shakespeare quase nunca fez peças do nada. Então, sem dúvida, ele era um autor colaborativo. Ele está sempre reciclando o trabalho de outra pessoa. E deve ter sido extremamente pouco satisfatório ser reciclado, porque ele é tão melhor que todo o resto, tão melhor do que qualquer outra pessoa. Então, se ele pegasse o enredo de uma pessoa e reconstruísse, ele acabava destruindo, na verdade, o que o autor
original havia fornecido e não, na verdade, homenageado ao autor. Eu acho que há sinais muito precoces das pessoas se sentindo assim, dizendo, olha, eu não quero isso melhorado, porque na verdade fica muito melhor do que originalmente. E quando eles juntaram aquele primeiro fólio que nós vimos alguns minutos aqui, eles deixaram de fora boa parte desses trabalhos em colaboração que eu mencionei, seja porque achavam que não era bom o suficiente ou porque queriam colocar apenas trabalho que eram apenas por Shakespeare. Talvez um pouquinho das duas coisas, não sei. Aproveitando esse assunto do plágio, entre aspas, ou da maneira como Shakespeare retrabalhava peças de outros autores, eu lembro que a primeira crítica importante que o Shakespeare recebeu de uma maneira cifrada foi uma crítica do Robert Greene, que chamava ele de um corvo à revista enfeitado com nossas plumas, dizendo justamente isso, que ele, enfim, se aproveitava dos enredos dos outros autores e tal. Eu queria que você comentasse até que ponto esse tipo de prática era comum na época, de usar como base peças dos outros, e comentasse isso à luz do conceito contemporâneo de plágio, que eu imagino que na época não existia algo relacionado a plágio, né? Algo semelhante ao plágio. Yes. Com certeza, não era possível levar um processo a um tribunal no século XVI, XVII. Você poderia reclamar até, como pessoas reclamavam que haviam sido roubadas, mas de uma maneira geral, não havia essa propriedade, um direito autoral. Mas, sem dúvida, era o caso de que as principais peças de Shakespeare escreveu, como Hamlet, é um retrabalho de uma peça que já havia sido encenada um pouco antes de Shakespeare. Hay Lear também havia sido encenado antes que ele escrevesse a sua peça. Então, era uma prática normalmente comum e se mantém, inclusive. Se você já foi ao cinema, você vai reconhecer que os enredos são reciclados, sem dúvida, com pequenos ajustes o suficiente para evitar qualquer tipo de processo legal. Mas é a mesma coisa com música. Shakespeare era popular, então isso é feito de uma maneira geral. Mas também eu acho que é importante entender que a forma específica de criatividade de Shakespeare é um artista incrivelmente criativo, que envolve transmitir algo muito poderoso, um material, uma história, se colocando inteiramente nessa história. E é por isso que no Brasil ou em qualquer outro país em que Shakespeare é traduzido, adaptado, transformado, você sente a força, apesar de você não estar em contato com a linguagem, com a língua original. Você não tem uma experiência, você não precisa nascer em Stratford-upon-Avon para sentir o poder de Shakespeare. Tem a ver com a forma como ele se identificava e transmitia esse material de grande poder. Ele é extremamente bom nisso. Ele entendia o tipo de coisa que estava no ciclo de vida humano, na sociedade humana. Ele entendia o que havia de poderoso e o que poderia ser levado para o palco. E esse é um dom especial que ele possuía, talvez mais que qualquer outra pessoa. Talvez jamais. Se eu puder acrescentar a isso, nós vemos Shakespeare, nós pensamos em Shakespeare como um grande escritor, mas era também um incrível leitor, que se possa imaginar, era um leitor. Um livro que eu estou trabalhando agora é de 1606, que foi o ano que ele terminou o Hay Lear e foi primeiro encenado. O ano antes disso, em 1605, na antiga peça de Hay Lear, que já havia sido encenada, vinha sendo encenada há 10 anos, foi publicada. E Shakespeare não apenas refez aquele enredo, mas ele dependia de um público como vocês. Ele sabia, eles conheciam aquela peça antiga e estava ali na cabeça de todos quando ele encenou a sua versão. Então ele pôde explorar esse plágio. E dependendo da tensão entre aquela peça antiga e o que ele
ele pôde fazer. E se você estivesse vindo para assistir Rei Lear, você poderia esperar, assim como na peça anterior, que o final seria feliz, com pai e filha unidos na cena final, no palco, e o reino restaurado para King Lear, para o Rei Lear. Ele pega esse final feliz e destrói, mata a filha. O pai morre em cena. Ele transforma uma comédia trágica em um dos momentos mais obscuros de todo o tempo. E o efeito disso é que, dependendo do seu conhecimento da peça anterior, não é apenas o fato de que ele está reciclando, que ele está sem dúvida reciclando, mas é o que ele faz, uma espécie de... Como um prédio, a gente renova um prédio, a gente tira as entranhas de um prédio totalmente, mantendo o prédio por fora igual, Hamlet ou Rei Lear. Uma das coisas que ele faz, aliás, continuando nessa linha que ele faz rotineiramente, ele tira o elemento na história a história com a qual ele está trabalhando, que faz com que a história faça sentido. Então, em Rei Lear, por exemplo, se você se lembra, aquela cena de amor que ele diz, qual é das minhas 3 filhas que mais me ama? Na peça antiga que Shakespeare trabalha, ele diz que ele vai colocar isso para fazer com que a filha mais jovem case com quem ele vai escolher. Isso faz sentido daquela história que antes era pouco compreensível. O Shakespeare tira essa razão, tira esse enredo. A mesma coisa em Hamlet, Romeu e Julieta. Ele faz isso inúmeras vezes. Ele tira aquele elemento que daria sentido à peça, na sua forma tradicional, ele joga isso tudo fora, e depois ele diz, em fato, como o poema que nós ouvimos no início, ele speak, 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 fala, fala, fala. Ou seja, para que a história fale, mas fale em torno de um buraco, uma lacuna, um abismo que o próprio Shakespeare criou. Naquela ideia de como compreender aquela história. Sim, isso talvez seja esse o seu maior dom. Ele está pronto a aceitar essa mudança, mas ele vê o que está inativado, o que está inerte naquele modelo anterior, na peça antiga, original, ou na história que ele leu. É a sua capacidade de identificar aquele que está inerte ali e dali criar daquele pano velho uma roupa nova. É extraordinário. É realmente a capacidade de dedicar o seu tempo e você pode acompanhar o seu gênio até esse ponto. Claro, o seu gênio está nas nuvens já, mas podemos comparar o que é o antigo trabalho e o novo trabalho. Podemos seguir esse caminho para realmente acompanhar de uma forma extremamente empolgante o que é um gênio. E é interessante pensar que nesse livro você fala que Hamlet é a obra menos original em termos de enredo que Shakespeare escreveu. Hamlet, como o que Stephen escreveu sobre Hamlet é muito interessante. O que você faz com aquela peça antiga de Hamlet, transformando Lear, Hamlet sendo o maior trabalho de Shakespeare e o outro é o segundo maior, mas é a sua capacidade de reconhecer como que o seu mundo mudou e como que as perguntas religiosas, políticas, perguntas que conhecemos, como essas perguntas mudaram ao longo do tempo e como isso permite a ele criar uma peça que vai se referir àquele momento e que de alguma forma, de forma mágica, também se refere ao nosso momento 400, 500 anos depois. Eu não consigo explicar isso, mas eu fico completamente extasiado diante disso. O fato do Shakespeare ter sido ator, autor e o dono da companhia na qual ele trabalhava, parece fundamental para que ele pudesse ter o controle da qualidade da obra dele. Eu queria que você comentasse esse aspecto, Stephen. Sim, certamente. Foi uma coisa boa para Shakespeare, porque ele foi praticamente o único dramaturgo, eu acho que da época dele, que de fato ganhou dinheiro fazendo isso. Sem falar da questão estética, o controle estético, todo mundo que entrava no teatro lutava para sobreviver. Alguns atores ganharam dinheiro, mas os dramaturgos rarissimamente ganhavam o suficiente para sobreviver, um pouco mais do que sobreviver. Shakespeare ganhou muito dinheiro, estava interessado em ganhar dinheiro,
era um empresário, como Jim disse antes, estava muito ocupado sempre. Quando eu terminei meu livro, e James estava trabalhando no 1599, eu perguntei ao Shapiro, a pergunta revela muito sobre minha pessoa, talvez demais, com quem ele estava dormindo nesse ano de 1599? Ele disse, não estava dormindo com ninguém, estava muito ocupado demais. A verdade, é que eu não acredito nisso, mas eu respeito a resposta, porque, em primeiro lugar, resolve uma questão desagradável, mas também porque deve ter estado incrivelmente ocupado naqueles múltiplos papéis dele, mas o modelo empresarial era muito importante para ele. Não era um artista que quisesse morrer morrendo na sarjeta. Ele queria ter uma vida burguesa enquanto nobre, um senhor, pagou muito dinheiro para ter um escudo e comprou uma casa muito cara em Stratford. Eu só acrescento o seguinte, que o mistério maior ainda sobre com quem ele estava dormindo, não havia cafeína naquela época, nem havia café nem chá. Então eu fico acordado à noite e pergunto como Shakespeare conseguia ficar acordado. Ele morreu jovem. Eu acho que ele se exauriu de maneira muito profunda, que esperava. Ele comprou uma anuidade esperando ter uma aposentadoria feliz, uma aposentadoria num balneário, talvez o equivalente a um balneário no Brasil ou na Flórida, talvez, mas ele morreu jovem. E ele, acho que quando voltou a Stratford, ele estava esvaziado, gasto já. O pai dele viveu até uma idade avançada e a filha dele também. E não estaríamos aqui no palco se 50 anos depois da morte dele, quando a filha dele ainda estava viva e as pessoas se interessaram em escrever sobre a vida do Shakespeare, e um deles, um vigário em Stratford, conversou com a filha do Shakespeare. Se ele tivesse perguntado com quem ele dormiu em 1599, como ele ficava acordado à noite, quem eram os amigos dele e as crenças religiosas e políticas, não precisaríamos de biografia do Shakespeare, mas ela morreu antes de conversar com esse vigário biógrafo e nós temos que preencher as lacunas. Então, essa também dessa posição que o Shakespeare tinha como autor, ator e dono da companhia é a questão do controle que ele tinha sobre a obra dele. Até que ponto ele garantia, digamos, a qualidade do trabalho dele por ser aquele que controlava todas as etapas da produção. Porque outros autores tinham que submeter o texto para uma companhia que mexia nisso. Enfim, qual a importância disso, na sua opinião, para que ele tenha tido o controle de qualidade dele? Acho que era muito importante. Há sinais, por exemplo, de que Shakespeare reescrevia compulsivamente, mexia muito no texto. Não se acreditava, até na última geração, que entenderam as múltiplas versões de vários textos de que pareciam indicar não mudanças feitas na gráfica, mas alterações feitas por ele mesmo, nem sempre com sucesso. Ele constantemente cortava, colava, revisava e para as encenações. Mas, por outro lado, a tendência da sua pergunta, o que normalmente queremos dizer quando pensamos de um artista que quer o controle sobre o seu próprio trabalho, eu acho que não é o que Shakespeare estava tão interessado, principalmente. Ou seja, de certa forma, sim, é maravilhoso para nós que ele pudesse fazer tanto quanto o autor e o ator e o dono também do teatro e acionista, inclusive, na trupe, até o ponto de controlar o texto, mas não é coincidência que são peças com títulos, por exemplo, Como Gostais, ou então O que Quiserdes, ou Muito Barulho por Coisa Nenhuma. Então, há gestos de uma indiferença ou a recusa de
segurar demais a peça, de maneira que outros dramaturgos do tempo dele, Ben Jonson, queria controlar e fazer com que a peça fosse exatamente o que ele escreveu. Mas o Shakespeare entendeu, com o teatro, o meio dele, que esse tipo de controle não era do interesse dele. E ele liberava, soltava os textos para o futuro, pegava do passado, as histórias do passado, projetava com sua grande energia para o futuro, e nós somos os herdeiros a essa projeção dele. Então eu penso que o que as pessoas às vezes se queixam, ou seja, as transformações malucas das peças, é algo que ele antecipava. Ele teria gostado, inclusive. Eu diria também que um dos mistérios do Shakespeare, que os estudiosos se debatem, é que a metade das peças dele permaneceu inédita na vida dele. Os autores não controlavam, como hoje, seu próprio trabalho, sua obra, suas palavras. Então, algumas das melhores peças do Shakespeare, Macbeth, A Tempestade, O Conto de Inverno, e 18 dessas peças não teriam sobrevivido caso Ben Jonson e outros atores não tivessem, 7 anos depois da morte deles, se não tivessem publicado no primeiro fólio, naquela primeira edição. Então, ele se importava, ele se aperfeiçoava, emendava e tudo mais, mas, paradoxalmente, ele não via chegar as peças impressas circulando enquanto obras escritas também. Então, ele era principalmente um homem do teatro. Você diz nos seus livros que para você é uma surpresa que tão poucas peças do Shakespeare, na verdade, tão poucas linhas de peças do Shakespeare, fizessem referências explícitas a acontecimentos do tempo dele, que era uma prática comum dos outros dramaturgos. Como você explicaria esse escapismo, digamos, do Shakespeare, que colocava suas peças no Egito Antigo, em Veneza, em lugares até que provavelmente ele nunca conheceu? A questão de lembrar o público que estão assistindo a peça, que fala para aquele momento, é uma questão muito complicada no trabalho de Shakespeare, porque de maneiras que Stephen e outros estudiosos mostraram, que claramente diz respeito às questões e às ansiedades e preocupações daquele momento. Alguém como Ben Jonson, que você mencionou várias vezes, sempre nos lembra do que estava no jornal de ontem, o que está acontecendo lá fora na rua, e lembrando, você está ali. E Shakespeare faz isso 4 ou 5 vezes apenas em toda a obra dele. E não é apenas porque ele quer ser encenado no Brasil 400 anos depois, no Brasil e no mundo inteiro, e quer ser eterno. E ele entendeu que você ganha e perde algo quando você fala sobre aquele momento. E os momentos em que o minuto histórico penetra, sempre são momentos explosivos. Então, numa peça, por exemplo, Henrique V, ele para a peça no meio, no 4º ou 5º ato, ele fala sobre como um general inglês que volta da Irlanda com a rebeldia na espada, como seria Henrique V voltando da vitória contra os franceses. E todo mundo da plateia sabe que os seus filhos, irmãos, e sobrinhos e maridos, muitos deles, estavam lá fora tentando esmagar a rebelião dos irlandeses. E havia, então, uma sombra política que estava faltando ou não totalmente visível antes, mas são momentos raríssimos e são muito empolgantes para mim quando aquele minuto, aquela hora, aquele momento do dia aparece na textura das peças e rompe, mas Shakespeare teve muito cuidado de não levantar demais, lembrando e bajulando, assim. Ele tinha uma aversão a gastar tempo na prisão, entre outras coisas. Imaginem, por exemplo, que isso é Moscou em 38, e quando ele escreve. Então, Sir Walter Raleigh perguntaram por que ele escreveu a história quando ele estava na cadeia, por que escreveu a história do mundo que começou com a criação e só chegou a não sei quanto, antes da era cristã. Ele
é aquele que segue a verdade nos calcanhares, terá seus dentes chutados e vai perder os dentes. Shakespeare viveu aquelas poucas aventuras nas referências diretas, foram bastante infelizes e arriscadas, inclusive. Era muito arriscado demais. Então, ao mesmo tempo, Shakespeare, como disse o Shapiro, estava profundamente engajado nas questões do seu tempo, mas entendia que poderia dizer, em algumas maneiras, coisas muito mais radicais caso ele mudasse a cena para a Roma antiga ou então o castelo de Elsinore, do que se ele tivesse escrito sobre, por exemplo, Londres no ano de 1600. E era só olhar os outros dramaturgos que foram todos encarcerados e também um dom trilhar aquela linha fina, ser crítico. Question from the audience. Beatriz pergunta: a partir de quando o Shakespeare passa a ser considerado o principal escritor da língua inglesa? Quais as diferentes recepções da sua obra ao longo dos séculos? Eu não sei quem de vocês se habilita. Stephen. Bem, Shakespeare, primeiro, era famoso na própria vida dele. Primeiro, não é uma pessoa obscura na própria vida dele. Ou seja, eu começo o meu livro com uma pessoa desconhecida, com Adam Boca Seca, que era escrivão no escritório do Shakespeare. Começa escrevendo, escrevendo Adam Drymouth, e começa a escrever William Shakespeare. Começa treinando para sentir como sentiria escrever o nome William Shakespeare no seu livro. Isso é o tipo de figura já na vida dele, na época dele. Por outro lado também, e também vale que em 1623, quando Ben Jonson, que era um filho da mãe e muito ansioso com Shakespeare, escreveu uma homenagem que já tinha falecido, então já não tinha mais compromisso. Então diz que Shakespeare é como Ésquilo e Sófocles e Eurípides. Você não diz isso se você é Ben Jonson em 1623, a não ser que você esteja confiante de que muitas pessoas vão compreender o que você está dizendo e acha que você não está falando tolice em relação à figura. Já vale que Shakespeare era enormemente importante no início do século XVII. Por outro lado, toda a força dele, plena, do culto ao Shakespeare, por assim dizer, não se faz sentir até muito tempo depois, até o século XVIII, realmente, de certa forma, a invenção dos jornais no final do século XVIII, toda a força plena e magnífica da religião shakespeariana foi a criação dos alemães no final do século XVIII, e celebram ainda a cada ano em Weimar com flores no monumento a Shakespeare e com guirlandas e tudo mais, como um culto religioso quase. E os alemães ainda acham que a leitura é melhor em alemão do que em inglês, segundo os alemães. É muito engraçado para mim que as nações precisam de poetas nacionais. Isso é engraçado. Não podemos 20 romancistas nacionais. Temos que elevar alguém, erguer acima da multidão. E no século XVIII era Shakespeare que, por motivos complicados, foi escolhido, mas quando olho pelo mundo afora, eu escuto as editoras, me parece que ou melhor português, ou melhor espanhol, ou melhor brasileiro, ou melhor italiano, o grande romance americano eleva a esse nível. Eu acho que não é uma coisa saudável, muito embora tenha sido para Shakespeare uma coisa excelente. Também, claro que Voltaire acha que Shakespeare era muito vulgar. Há pessoas que discordam. Tolstói detestava Shakespeare, ou seja, havia os dissidentes também. Algumas pessoas não compraram esse culto, não são shakespearianos de carteirinha. Então, da plateia, na verdade, essa pergunta vem de mais longe. Essa conversa está sendo transmitida pela internet também, e ela chegou por meio de um site do CPFL Cultural, veio do Alex Azeredo. Conhecer a identidade de um autor modifica algo, ou é melhor mantermos o nome de Jesus, Shakespeare e outros intacto?
Ou seja, voltamos à pergunta inicial, por que devemos olhar para o retrato também, além de olhar para a obra. Você responde? A pergunta e a questão de por que precisamos saber algo sobre um escritor, um autor, ou nomear para gostar do trabalho, é uma questão complicada. Você pode assistir uma produção de Hamlet ou Rei Lear sem saber nada sobre o homem que escreveu a peça e ter uma experiência tão comovente quanto alguém que não. Mas a questão é interessante para mim quando o esforço é feito para substituir o nome de alguém que não escreveu a peça e trocar os nomes. Em parte, é isso que pergunto no livro, quem escreveu Shakespeare. Mas é um lado mais complicado a isso também, que é o que significa para uma cultura produzir um escritor de certo histórico, religioso, político, social, que entra numa profissão e depois prossegue escrevendo com base nessa perspectiva. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que importa menos para mim o que eu sei sobre a vida do Shakespeare. Importa muito para mim que ele, junto com quase todos os dramaturgos da época dele, saíram de uma certa classe social, chegaram a Londres e descobriram que pela primeira vez você pode ganhar a vida enquanto um dramaturgo. E Shakespeare ganhou a vida muito bem enquanto dramaturgo e como acionista de um teatro, mas os fatos da vida importam, os fatos do meio social e suas origens sociais de um dramaturgo importam para mim. Eu não sei se importam também para o Stephen. Claro que eu concordo que as circunstâncias sociais são muito importantes, profundamente importantes, e podemos aprender muito quando pensamos sobre a maneira pela qual o teatro era uma espécie de produção artesanal feita para fins comerciais e com uma relação específica com os aristocratas. Mas, para mim, eu acho que mais do que para você, e eu compreendo porque podemos querer evitar entrar por esse caminho, eu fico fascinado com a ideia, não apenas de um artesão, mas uma pessoa, o filho do artesão que fazia luvas com nome e uma identidade. Eu acho que não é que você tem que saber isso necessariamente, mas você quer saber. Por que você quer saber? Porque se alguém manda uma carta para você e a carta parece poderosa, escrita para você especialmente, e Shakespeare atinge você, atinge a si mesmo, você quer saber quem é que escreveu essa carta. Você quer saber o máximo sobre o autor da carta. E não significa que você não possa ter uma experiência poderosa sem saber, mas é um impulso natural, que os acadêmicos encaram com alguma aversão depois de Foucault e Barthes, mas parece vulgar ou banal e tomar interesse numa pessoa específica. Mas eu acho que realmente é um impulso natural e profundo tentar se colocar o mais proximamente possível na compreensão das limitações, aquela pessoa que escreveu e ter uma posse humana, como por assim dizer, desse talento criativo maravilhoso. A personal question. A gente está já no final da conversa, infelizmente, mas vocês dois têm dedicado décadas das suas vidas à leitura de textos do século XVI, XVII. No caso do Greenblatt, ele andou lendo textos de antes de Cristo também. Eu fiquei curioso até que ponto esse passado distante contamina o dia a dia de vocês. Se vocês se pegam de vez em quando usando palavras ou frases antigas, ou enxergando fenômenos sociais aos olhos de fenômenos do passado. Bem, eu acho que a minha esposa está aqui, ela pode servir de testemunha se eu, de vez em quando, fico, enfim, recitando sonetos elisabetanos à noite, ou se eu começo a gaguejar em frases em latim. Eu acho que não. Eu acho que é o oposto, na verdade.
Esses escritores têm importância porque eles vivem no aqui e no agora, apesar de virem de tão longe. E o mistério, na verdade, é como que é possível que coisas escritas há tanto tempo consigam perdurar tanto tempo. No caso do livro mais recente que eu escrevi, um que acabou de ser traduzido, como é mesmo em português, A Virada, não é isso? A Virada, The Swerve em inglês. Eu começo a falar sobre como foi, na minha experiência como adolescente, abrir esse poema de Lucrécio e sentir que o poema se dirigia diretamente a mim, diretamente a um destino da minha vida, aos sentimentos mais profundos da minha vida. Não é porque eu me projetei para trás no tempo, mas exatamente o fenômeno oposto aconteceu. Enfim, a qualidade surpreendente de grande literatura, e a razão pela qual todos estamos aqui, é que a literatura é capaz de atravessar certas circunstâncias de outros momentos e épocas e continuar vivo de forma ativa e intensa no aqui e no agora. Of Stephen Ford. Eu estou com inveja do Stephen agora por ter dito isso. Eu vivo durante 15 anos em 1599. Quando eu estava terminando meu livro, meu filho tinha 5 anos de idade. E ele disse, pai, você pode parar de escrever livros, por favor? E eu disse, ele perguntou por quê? Bem, porque você fala comigo, mas você está vivendo em 1599. Aí ele agora tem 15 anos, ele falou, vai, volta para aquele século que estava melhor você lá. Pergunta da plateia, que veio do Tonico Melo. Na opinião dos dois, por que o ser ou não ser, o to be or not to be, se tornou a grife de um autor com uma obra tão vasta? Por que essa frase e não outras? I'll start and you can. Eu vou começar e você termina. Há algumas versões anteriores de Hamlet que foram publicadas antes desse primeiro fólio. E na a primeira versão impressa de Hamlet, de 1603, diz ser ou não ser. Este é o ponto. É totalmente diferente do ser ou não ser. Essa é a questão. Então, enfim, a arbitrariedade de uma versão a outra é uma frase maravilhosa em inglês, to be or not to be, parcialmente porque expressa tantas coisas fundamentais. Será que eu devo viver? Será que eu devo morrer? Enfim, são questões existenciais que estão por trás dessa pergunta. Será que eu vou me vingar? Não vou me vingar? E parece que, por conta dessas palavras monossilábicas, parece captar uma crise existencial, um pai, um filho, de tantas formas, de tantas maneiras, e em tão poucas sílabas, que mais do que qualquer outra frase em Shakespeare, eu acho que essa é a questão emblemática, é caracteristicamente Shakespeare. Eu acho que, enfim, se não viesse de uma peça que estava construída para aquele grande momento, não teria a vida e a força que tem. Mas, ao mesmo tempo, Shakespeare é, sem dúvida, uma pessoa que fica sempre buscando, cavando, tentando encontrar o lugar mais profundo que ele puder encontrar. Por que que um cachorro, um cavalo, um rato tem vida e você sequer tem a respiração, você sequer respira segurando a filha morta nos braços? Ou nesse momento específico em Hamlet, há muitos momentos desse tipo na peça de Shakespeare, em que você sente que, enfim, é por isso que exige, enfim, foi muito árduo o trabalho para chegar ali, mas esse trabalho levou você a um lugar muito profundo, onde você é obrigado a confrontar as questões mais fundamentais da vida. E a valorização dessa frase é um sinal de uma compreensão popular, de que esse é um dos dons de Shakespeare, é levar a pessoa aos lugares mais escuros da sua vida. Nessa citação, na citação de Lear, são perguntas, na verdade, né? Todas são perguntas. As frases que ficam mais na nossa memória são, na verdade, perguntas. Não é que ele esteja nos dando respostas, ele faz as perguntas. Isso é absolutamente central à nossa experiência.
Interessante que essa frase to be or not to be use palavras tão simples, tenha sido a marca registrada do Shakespeare, um escritor que ficou conhecido e é amplamente divulgado isso, e para muitos considerado um mito, que ele foi um dos grandes inventores de palavras da língua inglesa. Existem cálculos que chegam a falar em 20 mil palavras diferentes, ou 18 mil, 30 mil palavras, e que no total ele fez 900 mil palavras. Eu queria saber até que ponto o fato do inglês ser uma língua em formação naquela época contribui para isso, e se de fato ele foi um grande inventor de palavras, ou se isso é um mito. I write about that a little bit. Eu falo sobre isso no meu livro. As pessoas gostam de exagerar um pouco o número de palavras que Shakespeare inventou. Muito, enfim, ele pegava peças antigas, histórias antigas, recombinava, reciclava. Ele pegava palavras antigas e reutilizava em novas formas. Ele inventou, sem dúvida, palavras novas. Ele adorava o som das palavras. Mas é surpreendente pensar que as palavras que nós lembramos com mais frequência, não apenas o ser ou não ser, mas até mesmo uma frase quando o Rei Lear está confrontado com a morte da filha e diz: nunca, 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 nunca. É uma palavra repetida 5 vezes, que parece ser a coisa mais evocativa que Shakespeare poderia inventar. Se ele era criativo com palavras, com certeza, não há dúvida. Às vezes ele precisava importar uma palavra onde nenhuma outra palavra funcionaria. Mas ele não é ele não é muito sofisticado no uso da linguagem, no sentido de que ele está tentando impressionar. Não era o que ele faria. Era o que outros escritores faziam fortemente. Uma das coisas estranhas quando você pensar no ser ou não ser como sendo a marca registrada é porque vem de uma peça que é quase estranha. Eu não sei se há um equivalente em português ou na literatura brasileira. Shakespeare usava mais novas palavras, palavras que apareciam pela primeira vez, novas palavras, talvez não que ele inventou, mas palavras que apareciam pela primeira vez impressas em inglês. Você pode rastrear isso, acompanhar isso através do dicionário Oxford. A primeira vez que a palavra aparece na língua inglesa. Hamlet tem um sem número de palavras que nunca haviam sido utilizadas impressas na Inglaterra até aquele momento. Então, por um lado, você tem uma peça que é um verdadeiro vulcão, um turbilhão de novas palavras, de nova linguagem. 600, não é? 600 palavras novas. Como se está fora de controle. Se você fosse um dramaturgo popular, é quase uma loucura usar 600 palavras novas, 600 palavras que ainda não tinham sido usadas, impressas. Então, quem vai conseguir entendê-lo? Ao mesmo tempo, isso se constrói em torno do que nós falamos, dessa quintessência de ser ou não ser. São as palavras mais simples na língua inglesa. Então é essa dialética que é surpreendente entre os dois. Uma pergunta, infelizmente, eu gostaria de fazer mais umas 50. Uma pergunta que vem do Mário Vitor Santos, que é o diretor da Casa do Saber, de São Paulo, e é um estudioso de Shakespeare. E é uma pergunta simples, mas simpática, que ele pergunta para os dois qual o personagem shakespeariano preferido de cada um. E ele lembra que o Harold Bloom preferiu o Falstaff. E se vocês estão de acordo, ou se vocês têm outros preferidos dessa multidão de personagens fantásticos que o Shakespeare criou. Eu terei prazer em falar primeiro. Muitas vezes me fazem essa pergunta e eu tento não responder, na verdade. Porque eu não, assim como Harold Bloom, eu não tento ter uma identificação excessiva. Ele pensa que ele é Falstaff, Harold Bloom, e ele era um crítico brilhante. Ele também pensa que Shakespeare era Falstaff. Então, se você completar o triângulo, Harold Bloom é Shakespeare, pronto. Então eu não quero parecer, enfim. Mas há personagens que todos nós amamos em Shakespeare. O que eu mais amo, não é que eu me identifique, mas o que eu mais amo e eu sempre amei, é
um serviçal em Rei Lear, que vê seu mestre cegar um homem, um bom homem, era adúltero, mas era um homem bom, isso na cena, e ele tenta impedir essa brutalidade. E eu acho que quando eu era adolescente, enfim, ele tem apenas algumas frases, ele é morto, é claro, por tentar impedir essa brutalidade, mas eu sempre achei que havia um gesto muito nobre que Shakespeare colocou nessa peça, uma nobreza, uma frase para um homem que nunca tinha falado antes dessa forma, nunca tinha falado, se dirigido ao seu mestre, jamais falaria de novo, e sabia que ele seria morto por isso. Então ele é o meu Falstaff. É uma linda resposta, e eu tenho uma resposta muito mais convencional. Se eu tivesse que escolher, se eu fosse obrigada, eu espero que não ser obrigada, é como ser forçada a escolher qual dos seus filhos você ama mais, mas eu acho que eu diria que é a personagem que vai mais longe em mim. É Hamlet, é o que fala mais profundamente. Não só para mim, mas também naquele adolescente que ainda sobrevive em mim até hoje. E na pessoa que está tentando ainda entender o que ele está fazendo, enfim, se arrastando entre a terra e o céu, como Hamlet muito bem diz. Então, enfim, é uma resposta um pouco simplista. Para diverti-los apenas, eu posso invocar uma série de outras, Benedict, outros personagens mais interessantes, de muito a fazer sobre nada, muito barulho por nada, enfim. E ele acaba se comprometendo a ter poucos filhos. Ou Perolles, em All's Well That Ends Well, que é tudo bem quando termina bem. E aquilo que me faz, enfim, apenas estar vivo me faz ficar vivo. Mas a verdade é que o homem romântico dentro de mim diz que Hamlet é meu personagem favorito. Bom, que o nosso tempo tem acabado. Eu lembro a todos que o Stephen Greenblatt vai fazer uma conferência 7 sobre o outro livro dele, o The Swerve, na Casa de Cultura. E eu lembro que os dois vão assinar agora os livros deles aqui na livraria. E eu recomendo vivamente todos eles. Foi uma maravilha passar esse mês lendo esses livros. E eu recomendo a vocês também. Obrigado a todos. Thank you so much. That was fun, Stephen.